Quero saudar o ministro Marco Aurélio, meu amigo e conterrâneo desembargador William Douglas, todos os demais participantes. Bom, eu ouvi aqui o advogado prerrogativo Marco Aurélio de Carvalho dizendo que nós não deveríamos estar realizando essa audiência, porque é cristalino o que está na Constituição. E eu concordo, eu discordei de tudo que você falou, mas concordo perfeitamente com a sua fala com relação a isso. O artigo 53 da Constituição, que estabelece a nossa imunidade material, ele é claro. Deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E quando o legislador, em 2001, através da emenda constitucional 35, colocou o termo quaisquer, ele quer dizer que não há exceção. Não há exceção para as nossas falas, as nossas opiniões e votos. E isso não se restringe à tribuna, não se restringe à CCJ e não se restringe a qualquer local no Brasil, porque somos deputados federais. E o próprio Supremo Tribunal já decidiu dessa forma, que enquanto estivermos investidos da figura de parlamentares, nós somos resguardados pela imunidade material, que foi uma garantia para que não sofrêssemos processos por estar defendendo nossas opiniões, e opiniões que muitas vezes não vai agradar à esquerda, à direita, não é para falar apenas palavras bonitas. E eu ouvi também aqui um dos palestrantes, o advogado Lênio, dizendo que essa imunidade ela não protege discursos com conteúdos racistas ou homofóbicos. E eu concordo. Mas para isso existe um foro ideal, aliás, o ideal não, o próprio, para nos julgar, que é o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Isso que estão fazendo é uma total usurpação de competências. O que estão fazendo no país é, de fato, instituir uma ditadura do judiciário, uma violação das nossas prerrogativas. O parágrafo 2º estabelece que deputados e senadores, após diplomados, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. E aqui eu ouvi também a jurista Dora dizendo que, por exemplo, num acidente de carro ou algum crime que possa estar acontecendo, nós não somos resguardados por essa imunidade formal. Nós somos resguardados até o momento que seja um flagrante e de um crime inafiançável. Se for um flagrante de um crime inafiançável, nós podemos ser presos de imediato. Caso contrário, há todo um processo para que isso tire o nosso mandato ou haja a nossa prisão. E quais são os crimes inafiançáveis? Inclusive, já com decisões do STF de que não cabe ao legislador leis infraconstitucionais extrapolar esse rol. Racismo, tortura, crimes hediondos, tráfico de drogas, ações de grupos armados contra a ordem democrática e o Estado de Direito. Esses são os crimes inafiançáveis que estão na nossa Constituição e que são passíveis de nós, deputados, num flagrante, sermos presos. E por que, então, um deputado foi preso? O deputado Daniel Silveira, que está até agora preso, mesmo após o indulto presidencial. Porque houve uma decisão teratológica em que rasgaram a nossa Constituição, rasgaram o direito brasileiro. Alexandre de Moraes, para dizer que o crime era inafiançável, pegou o artigo 324 do Código de Processo Penal, o artigo 323 diz que não se concede fianças e um rol de hipóteses em que não se concede a fiança. 324 diz: não se considerar a fiança igualmente, ou algo parecido com isso. Inciso 4 fala, quando presente os requisitos da prisão preventiva. Nem cabe prisão preventiva para deputado, mas ele disse isso. Estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, portanto, o crime não se concede fiança, então ele é inafiançável. Ora bolas, quem conhece um pouco de direito sabe que isso foi um malabarismo, um contorcionismo jurídico nunca antes visto no nosso país, porque crime inafiançável não é por uma situação específica
Por exemplo, o crime de furto, ele é afiançável, mas presente os requisitos da preventiva, ele não se concede fiança, mas isso não torna o crime inafiançável. O crime é inafiançável na origem, que é a Constituição. E olha o que fizeram no nosso ordenamento jurídico. Olha que insegurança jurídica que nós temos hoje. E o deputado está preso até hoje. Isso é fruto, obviamente, de um direito freestyle que tem sido praticado e que vem de exemplo, infelizmente, daqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição. Esse direito freestyle vai provocando uma série de desdobramentos em diversos níveis, fazendo com que diversos tipos de advogados também tenham comportamentos que não estejam previstos na nossa Constituição, como o grupo Prerrogativas. O grupo Prerrogativas, após os atos do 8 de janeiro, entraram com uma petição no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão da minha posse, a posse do deputado André Fernandes e outros deputados, alegando que nós incitamos os atos do 8 de janeiro. Advogados tentam impedir posse de deputados que apoiaram atos golpistas. O coletivo de advogados juristas prerrogativas pediu ao STF e ao TSE que suspendam a diplomação de 6 deputados. Os advogados, os alvos do pedido são os deputados federais Carlos Jordi, André Fernandes, Nicolas Ferreira e outros. A ação é de iniciativa dos advogados Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano Silva dos Santos e Pedro Serrano. E qual é a alegação para que eu tivesse a minha posse suspensa e a minha diplomação cassada? Está aqui, uma postagem que eu fiz, segundo eles, eu estaria incitando os atos do 8 de janeiro, em que eu falo, apesar do terrorismo ter sido praticado por vândalos de esquerda infiltrados, Marco Aurélio Melo tem razão. Afinal de contas, as manifestações não estão acontecendo por ações antidemocráticas do STF, todo abuso de poder, interferência nas eleições e soltura do bandido para que disputasse a eleição. E abro aqui o parênteses que eu coloquei da fala do ministro Marco Aurélio. Começou a falha no próprio STF, quando ressuscitaram politicamente o ex-presidente Lula, dando o dito pelo não dito quando enterraram a Lava Jato, quando declararam a suspeição de Sérgio Moro, que veio a ser resgatado politicamente pelo Estado do Paraná. O que começa errado, nós aprendemos quando garotos, não acaba bem. Foi essa a razão em que pediram a suspensão da minha diplomação. E, graças a Deus, pela primeira vez eu vi Alexandre de Moraes seguindo a lei e dizendo que eles não eram legitimados para interpor recurso contra a expedição de diploma. Só os partidos políticos, coligações, candidatos registrados para a eleição e o MPE. Essa é a verdadeira litigância de má-fé. Obrigado.